Este é um tempo de nós permanecermos com as nossas mãos levantadas. Se você pode, aonde você está, levante as suas mãos assim e diga comigo: eu permaneço com as mãos levantadas. Vamos lá, todos nós juntos, vamos lá? Eu permaneço com as mãos levantadas. Esse texto Deus colocou no meu coração no domingo passado, e eu disse que a gente estaria conversando um pouco mais sobre esse texto, que está em Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 em diante. A palavra diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Diga comigo: Amaleque pelejou em Refidim. Guarde essas duas palavras, Amaleque e também Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Diga comigo: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Diga comigo: uau! E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Havia uma guerra. Amaleque estava se levantando, os amalequitas, melhor dizendo, se levantando contra o povo de Israel. E às vezes você pode estar pensando: mas pastor, o que esta palavra tem comigo? Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. E há uma batalha travada no mundo espiritual. Nós estamos numa grande batalha. E esta batalha não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra potestades e principados que agem nas regiões celestiais. Mas havia um Moisés, um homem de Deus que estava à frente daquele povo de Israel. E a palavra diz que todas as vezes que Moisés permanecia com a sua mão levantada, o povo de Israel conseguia a vitória. Eles eram vencedores. Mas com o passar do tempo, as mãos iam cansando e as mãos de Moisés iam baixando. Pastor, o que significa mãos levantadas? Algumas lições que nós podemos tirar nessa noite. Quando Moisés levantava suas mãos, ele estava dizendo: o meu socorro vem de ti. O meu socorro vem do Senhor. Ele estava dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Moisés estava dizendo: a minha confiança não está em Josué, embora que Josué fosse um homem valente, um homem de guerra, um general de guerra, mas a confiança de Moisés não estava em Josué. Moisés estava dizendo: eu confio no meu exército e eu sei que são homens preparados, são homens que Deus levantou e que eles estão indo à frente. Mas Moisés estava dizendo: mas a minha confiança está no Senhor, a minha confiança vem do Senhor. Todas as vezes que eu e você levantamos as mãos, nós estamos declarando: Senhor, nós iremos na força do Senhor. Nós cremos que a nossa confiança, ela vem de Ti. Mas as mãos de Moisés cansavam e as mãos baixavam. As mãos cansadas, as mãos abaixadas, pode representar uma decepção, talvez um tempo de frustração, um tempo de uma humilhação,
Talvez um tempo que você até mesmo pensou em desistir, em abrir mão. Talvez você está aí na sua casa, ou onde você está, talvez com o seguinte pensamento: pastor, eu cansei de ficar com as minhas mãos levantadas. Eu cansei de confiar no Senhor. Talvez você está na mesma situação. Confesso para vocês que em alguns momentos também, meus queridos, dado algumas situações da minha vida, alguns momentos que eu me senti cansado. Em alguns momentos que eu também me senti desanimado. Mas a confiança, eu me renovo no Senhor, eu renovo as minhas forças, eu renovo a minha confiança no Senhor dia após dia. E um detalhe importante, esta batalha, Moisés estava em Refidim, e a palavra Refidim quer dizer um lugar em que eu já venci, um lugar de descanso. Então o Senhor pega Moisés, leva até Refidim. Refidim é um lugar onde você já venceu as suas batalhas. Refidim é um lugar que você pode descansar no Senhor. Por mais que venha pensamentos contrários à palavra de Deus, mas quando você está em Refidim, você consegue levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Mas talvez você está pensando: mas pastor, já tem 15 anos ou mais que eu estou orando pelo meu esposo e não vejo resposta. Pastor, já tem anos e anos que eu estou orando pelo meu filho e eu não vejo resposta. Talvez você está numa situação e você chega e fala: pastor, eu já estou cansando desta situação, porque parece que quanto mais eu oro pelos meus filhos, parece que pior vai ficando. Talvez você está numa situação também, você tem colocado diante de Deus uma enfermidade, e parece que quanto mais você tem orado, apresentando ao Senhor esta enfermidade, parece que está se agravando mais ainda. O Senhor está me convidando e convidando você também nesta noite a vir para Refidim, mas não apenas vir para Refidim, mas levantar também as suas mãos e declarar: a minha confiança está no Senhor. Quando nós baixamos as nossas mãos, nós temos uma tendência de querer fazer na nossa força, na força do braço. Quando nós nos cansamos e baixamos as nossas mãos, nós deixamos de apontar para Deus e a gente começa a fazer na nossa força e na força do braço. E Satanás, ele é mestre também de trazer à memória algumas áreas que você foi derrotado. Todos nós já perdemos algumas batalhas, todos nós já fomos derrotados em alguma situação da nossa vida. E Satanás, ele é mestre de chegar e trazer à memória o passado. Mas quando Satanás, ele traz à memória o passado, ele vem para te acusar, ele vem para te derrotar. Nunca vai vir da parte de Deus. Deus, ele nunca vai trazer à memória algumas coisas para te derrotar, ou para te fazer um derrotado, para te fazer um fracassado. Jamais, de forma alguma. Por que Satanás, ele age desta forma? Porque ele já está derrotado. Ele já é um fracassado. Não tem um futuro para ele. Ou seja, não aguarda um futuro brilhante para ele. Mas todas as vezes que Satanás pegar você e levar você a uma memória do passado, e talvez dizer para você: você não vai vencer, assim como você não venceu no passado. Lembre para a cruz de Cristo. No passado, Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, abriu os dois braços, levantou as suas mãos, para que hoje, o presente, você experimentasse uma vida sobrenatural, para que hoje você vivesse uma vida plena, e para que no futuro você experimentasse a eternidade com Ele. Diga: eu estou sendo preparado para a eternidade. Há áreas que você venceu, você precisa glorificar a Deus e testemunhar, mas nunca baixar a guarda. Há áreas que você olha para o passado e fala assim: eu já venci. Testemunha.
Compartilhe com outras pessoas, para que isso possa fortalecer a fé também de outras pessoas. Mas não baixe a guarda. Continua com as mãos levantadas. Continua dizendo: eu venci nesta área, mas dia após dia eu preciso ser fortalecido, eu preciso ser renovado para que eu possa continuar vencendo nesta área. E eu queria compartilhar com vocês algumas formas de nós protegermos a nossa fé, para que nós não venhamos baixar a mão, ou para que nós não venhamos baixar a guarda. Algumas atitudes que eu e você nós precisamos ter, para que em nenhum momento nós venhamos pensar em desistir, para que em nenhum momento nós venhamos pensar em baixar a mão ou baixar a guarda. A primeira coisa que eu aprendo: Arão e Hur, eles pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés pudesse sentar. Quando Arão e Hur, eles pegam aquela pedra e levam para Moisés sentar, aquela pedra já estava apontando para Jesus, a nossa rocha, Jesus, a pedra angular. Em Jesus nós somos consolidados. Tudo que Jesus falou ao seu respeito vai se cumprir. Aliás, já está se cumprindo. Todas as promessas de Deus para a sua vida já está se cumprindo. Em nome de Jesus, eu vejo todas as promessas do Senhor se cumprindo sobre a sua vida. Por quê? Porque você está sobre a rocha. E quando senta Moisés, era a mesma coisa de Deus estar dizendo para mim e para você: meu querido, relaxa, descansa. Eu estou no comando de todas as coisas. Eu estou no comando de todas as coisas. Fique tranquilo, descansa. Refidim era um lugar de descanso. Então eles pegam aquela pedra e colocam para Moisés estar sentando. Então estava dizendo: em Jesus, na rocha, que é Cristo, todas as promessas do Senhor para a sua vida estão consolidadas. Estão consolidadas. Mas sempre vai ter aqueles que vão estar te acusando. Vai ter aqueles que vão se posicionar te acusando. Todos aqueles que vivem uma vida de propósito, presta atenção aqui, você que vive uma vida de propósito, todas as vezes que você se posicionar para cumprir um propósito de Deus na sua vida, vai ter pessoas que vão se levantar e começar a te acusar. Pessoas vão chegar e vão falar: mas está demorando muito, cadê as promessas? Por que ainda não se cumpriu? Uai, cadê as promessas do Senhor para a sua vida? Por que a sua família até hoje ainda não foi salva? Por que você ainda está vivendo esta vida? Sempre vai ter pessoas que vão estar te acusando. Mas preste atenção que na área que você já venceu, é testemunho. Mas na área que você perdeu ou teve alguma experiência negativa, pega isso como experiência e vá para a rocha, que é Cristo, e firme nas promessas do Senhor, e não desista de forma alguma. E pare de ficar justificando. Eu cheguei à seguinte conclusão: nós perdemos muito tempo ficando se justificando. Eu confesso para vocês que houve um tempo da minha vida que experimentei algumas situações e eu fui tentado a ficar me justificando. Eu procurei algumas pessoas e me justifiquei por conta de algumas atitudes que eu tive que tomar, por conta de algumas decisões que eu tive que tomar, e que foram decisões que doeram muito. Por incrível que pareça, essas pessoas que eu procurei, e que eu expliquei, ou que eu me expliquei, ou que me justifiquei, não resolveu de nada. Porque seria a mesma coisa que eu estivesse me justificando, ao passo que quem me justifica é Deus. Então, meu querido, estando na rocha, na posição certa, fique tranquilo, fique tranquila. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que as pessoas vão se levantar contra você, o seu testemunho vai irritar muitas pessoas. O meu e o seu testemunho às vezes irrita muitas pessoas. E preste atenção também, Satanás ele vai vir para provar você.
como aconteceu com Jó, e Deus permitiu que Jó fosse provado em algumas áreas, mas dentro da permissão de Deus. Talvez você inicie o ano fazendo um compromisso de ser fiel a Deus na leitura da palavra. Você vai ser provado na leitura da palavra. Talvez você está iniciando o ano fazendo um compromisso de ser fiel no seu tempo a sós com Deus. Você vai ser provado no seu tempo a sós com Deus, para ver se é isso mesmo que você quer, se você está convicto que é isso mesmo que você quer. Se você iniciou o seu ano fazendo o compromisso de dizimar, de ofertar, de ser generoso, preste atenção, você vai ser provado nisto. Satanás, ele vai vir tentar roubar algumas coisas, mas você estará guardado. Aparentemente, pode até ser algumas percas. Pode ser até algumas percas aparentemente, mas Deus vai permitir que algumas coisas sejam tiradas da sua vida, para que vocês andem, para que eu e você, nós venhamos andar na total confiança dEle, levantar as nossas mãos e declarar: eu confio em Ti, a minha confiança está em Deus. Eu olho para você nesta noite e vejo Deus te levantando como um testemunho firme, por onde você passar, mas preste atenção, não baixe a guarda, continue com as mãos levantadas e apontando. É Deus. Eu estou sendo próspero? É Deus. Abriu esta porta? É Deus. Deus preparou esta casa? É Deus. Deus abriu uma porta de emprego? É Deus. Deus me fez prosperar? É Deus. Deus me curou? É Deus. Deus me deu um casamento, ou Deus restaurou o meu casamento? É Deus. Continue sempre apontando para Deus. Uma outra coisa que eu aprendo é que Moisés não estava sozinho. Do lado de Moisés tinha Arão e Hur. Diga comigo, Arão e Hur. Então quero dizer para você também, meu querido, você não está sozinho. Você tem Jesus aí junto com você. Jesus está aí, a rocha. E você tem também Arão e você tem também Hur. Nós podemos fazer aqui algumas aplicações. Eu posso aplicar aqui, para mim, Arão representa o Espírito Santo de Deus. Porque Moisés, ele tinha dificuldade de falar. A palavra fala que Moisés, ele tinha a língua pesada. Então, ele tinha dificuldade de falar. Então, em vários momentos, Arão falava por Moisés. Arão chegava e falava em nome de Moisés. Então eu posso aplicar nesta noite que Arão representa o Espírito Santo de Deus. Então Arão, ele vem do lado de Moisés e levanta a mão. Preste atenção aqui. Deus também está dizendo a mim e a você nesta noite: o Espírito Santo de Deus está bem aí do seu lado e Ele te ajuda a permanecer com a mão erguida, com a mão levantada. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E às vezes nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos nem como pedir. E é justamente nesse momento que o Espírito Santo de Deus, ele vem e intercede por nós, junto a Deus, com gemidos inexprimíveis. Já teve alguma situação que você não soube nem como orar? Que você apenas chorou na presença do Senhor? Várias vezes eu experimentei isso. Eu não sabia nem como orar, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus pegou todas aquelas lágrimas e ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, aqui está a oração do meu filho João. E todas as vezes que eu corria para ele, com as mãos levantadas, com o auxílio do Espírito Santo, eu estava dizendo: eu não vou na minha força, mas eu estou indo na força do Senhor. Ele é o nosso amigo. O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo. Ele não é apenas uma força, mas ele é o nosso amigo. O amigo Espírito Santo de Deus, ele pode estar aí, ele está aí do seu lado, para que você continue com as suas mãos levantadas. E nós podemos trazer alegria, nós podemos também trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus. Então, quando você pensar em baixar as mãos,
quando você pensar em desistir dos sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida, quando você pensar em desistir da sua família, quando você pensar em desistir do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, do seu ministério, da sua salvação, corra para Ele e fale: amigo Espírito Santo de Deus, eu preciso de ajuda. E por último, eu aprendo que Ur, ele significa, ou ele representa a Shekinah, a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, a glória de Deus. Naquele momento, Arão de um lado, o Espírito Santo de Deus, Ur de outro lado, a própria presença de Deus ali ao lado de Moisés. Eu não falo aqui do atributo de Deus, da onipresença de Deus, porque Deus ele está em todos os lugares, mas ele se manifesta onde os seus filhos clamam por ele. Então, naquele momento de desespero, naquele momento que você pensar em desistir, naquele momento que você pensar em baixar as mãos, clame por Ele. Amigo Espírito Santo de Deus, eu preciso de ajuda. Clame pela presença manifesta de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Chega para Ele e fala: eu preciso da glória do Senhor aqui nesse lugar. Quando você clama pela presença dEle, Ele vem. Aí não é apenas a onipresença, mas é a presença manifesta dele naquele lugar. E é nesse lugar que ele vai te chamar de filho. É nesse lugar que ele vai te chamar de filha. E ele vai falar: meu filho, minha filha, eu não abro mão de você. Você já é mais do que vencedor. Esta batalha não é mais sua, esta batalha é minha. Eu vou pelejar por você. Apenas permaneça com as suas mãos levantadas. Você pode levantar as suas mãos aí onde você está? Amigo Espírito Santo de Deus, Ele está aí bem do seu lado. A presença manifesta do Senhor, a glória do Senhor, ela se manifesta aí também bem do seu lado. Você não está sozinho. Mas por que você está tão ansioso? Por que você está tão ansiosa? Porque em alguns momentos você pensa em desistir. Porque em alguns momentos você pensa até mesmo em tirar a sua vida. É porque nós deixamos de apontar para Ele e começamos a focar nos problemas, baixamos a guarda. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não vai baixar a guarda, você vai passar do outro lado cantando o hino da vitória, mais do que vencedor. Nada vai te parar em nome de Jesus, nada vai frustrar os planos, os projetos de Deus sobre a sua vida, nada vai parar os projetos de Deus sobre a igreja Vida Plena. Nós somos a igreja que avança. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E pelos olhos da fé eu já vejo uma multidão de pessoas sendo atraídas ao Senhor. Uma multidão de pessoas sendo atraídas para a glória do Senhor Jesus. Moisés não abriu mão da presença do Senhor. Quando Moisés estava para subir o monte, Deus falou: pode ir. Mas Moisés chegou e falou: Senhor, eu não vou se a tua presença não for comigo. Talvez Deus poderia mandar: vou mandar um anjo com você. Moisés disse: não, Senhor, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Você pode levantar as suas mãos e começar a declarar aonde você está: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Senhor, se não for o Senhor, eu não vou conseguir atravessar esta pandemia. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir superar essa onda de gripe. Se não for a mão forte do Senhor, eu não vou conseguir superar todas essas crises, todas essas dificuldades. Mas a mão do Senhor está estendida sobre você, mas você também ao mesmo tempo está com sua mão
com a sua mão levantada, declarando: a minha força vem do Senhor, a minha dependência vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não está sozinho, você não está sozinha. De forma alguma, são pensamentos contrários. Não aceite este pensamento. Você não é um fracassado. Às vezes nós olhamos para algumas situações e pensamos: eu sou um fracassado. Talvez você pense que você é um fracassado, mas você não é de forma alguma. Deus está te chamando: vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar comigo, porque se você estiver comigo, você será mais do que vencedor. Imagina a cena de um pai segurando na mão do filho, e o filho todo orgulhoso, dizendo: o meu pai está comigo. Interessante que quando o filho também, ele para pegar na mão do pai, ele tem que levantar a mão, não é isso? Porque o pai é maior do que o filho. Então ele levanta a mão. Então, quando ele levanta a mão, ele está dizendo: pai, me socorra. Pai, eu preciso da sua ajuda. Esses são dias de nós levantarmos as nossas mãos enquanto igreja e começarmos a declarar: eu preciso do socorro do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E adorar ao Senhor pelo que Ele é. É tempo de nós adorarmos a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele te curar, Ele é Deus. Mas se a doença vier, Ele continua sendo Deus. Talvez você está pensando: mas por que alguém morreu com o Covid? Por que essa pessoa está sofrendo tanto com esta enfermidade? Deus permitiu. É a vontade permissiva da parte de Deus. Mas saiba, toda e qualquer circunstância ou situação, nós precisamos estar apontando para Deus. Esta semana nós tivemos um triste fato aqui em Goiânia. Talvez você deve ter acompanhado pelos noticiários. A mãe do cantor Delino Marçal, ela foi assassinada dentro de um prédio da igreja. E eu estava lendo um pouquinho, ouvindo uma entrevista, uma reportagem, e dizia que ela iniciou o ano com um projeto de 30 dias de oração às madrugadas na igreja. E esta semana, quando ela estava indo para a igreja, ela chegou e abriu as portas da igreja para estar adorando ao Senhor, para estar buscando ao Senhor naquele lugar. E entrou um mau elemento, e cheio de maldade no coração, e com a barra de ferro, segundo testemunha, com a barra de ferro, ele matou aquela mulher. Uma pastora, uma missionária, mãe de um homem de Deus, que compôs essa canção. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu estava vendo um testemunho dele. Ele disse que desde pequeno a mãe dele ensinou, quando ele pedia alguma coisa para a mãe, numa situação difícil, quando ele pedia alguma coisa para sua mãe, seja um tênis ou uma roupa, alguma coisa nesse sentido, a mãe sempre ensinou: se Ele te der, se Ele te conceder isto, Ele é Deus. Mas se Ele não te der isto, Ele continua sendo Deus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Desde pequeno, aquela mãe estava ensinando. Nós estamos com as nossas mãos levantadas, dizendo: o nosso socorro vem do Senhor. O nosso recurso, ele vem do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida também, meu querido. De mãos levantadas, tudo que é contrário à sua vida vai cair por terra, em nome de Jesus. Aliás, de mãos levantadas, todas as batalhas serão vencidas, porque você estará dizendo: eu não estou indo na minha força, mas eu estou indo na força do Senhor. Você não é apenas vencedor,
Aliás, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Quantos mais do que vencedores nós temos?